Abra sua Bíblia junto comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos meditar hoje sobre uma porção do famoso e conhecido Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. E após a leitura, como de costume, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta para você acompanhar a exposição do texto. E as nossas crianças hoje estão fortes ali. Eita glória! Olha! É bênção. Meus irmãos, Mateus capítulo 6, verso 1 adiante, vocês encontraram, amém? Coisa boa. Escrito está assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante de outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, vocês derem esmolas, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, eu digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmolas, que a sua mão esquerda não veja o que faz a direita, para que a sua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, lhe dará a justa recompensa. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade eu digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no teu quarto, feche a porta e ore ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, lhe dará a sua recompensa. Orando, não use de vã repetições, como fazem os pagãos, pensando que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês não precisa disso. Antes mesmo de pedir, ele sabe o que há de lhe dar. Portanto, quando orarem a Deus, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero meditar junto com vocês, subordinado a um tema: exibição ou sinceridade. Dentro do contexto de Mateus, do capítulo 6, Jesus Cristo, jovem rabi da Galileia, já tem aproximadamente 1 ano a 1 ano e meio de ministério público. Ele já era uma figura conhecida dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Ele já tinha escolhido os seus discípulos, os seus apóstolos, e uma grande multidão já o seguia. E justamente aqui nesse contexto tem uma grande multidão ouvindo essas palavras, esses ensinos de Jesus Cristo. E nessa porção do texto que lemos, ele vai fazer uma denúncia. E essa denúncia vai justamente contra a classe dos líderes chamado de fariseus, que eram homens religiosos. E não apenas homens religiosos. Dentro do judaísmo, eles eram conhecidos pelos seus rituais. Os fariseus eram modelos públicos de santidade, por conta das suas caridades, das suas orações e das suas práticas de jejuns obrigatórias. Eles eram os clássicos religiosos de carteirinha, publicamente. E no versículo de número 1, Jesus Cristo vai denunciar a falsa piedade, a falsa caridade. Guardai-vos para não fazer as suas obras perante os homens. O conselho de Jesus Cristo não é para que você não faça obras de caridade, que você ajude o próximo, que você estenda a sua mão para o necessitado, que você faça boas ações. Jesus Cristo, ele está indo contra a motivação torpe e errada do coração do homem quando vai fazer as boas obras.
A denúncia dele é para que quando você for fazer algo para glorificar a Cristo e o bem para o próximo, que a sua motivação não seja o status social, não seja o tapinha nas costas, não seja o aplauso público, para que isso massageie o seu ego. A orientação dele é para ir na contramão do que faziam esses líderes, que gostavam de aplausos, que gostavam de tapinha nas costas, que gostava, como no outro contexto ele ensina, dos primeiros lugares no assento, lugar de honra, gostavam de ser reverenciados, cortejados. Esses homens adoravam isso. E no reino de Deus tem sim pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que fazem boas obras. Mas às vezes a motivação é errada. Às vezes a intenção de fazer boas obras é só para ser visto pela igreja. É só para obter status. É só para obter aplausos. É só para estar ali em lugar de destaque. É uma motivação errada. É uma obra de piedade falsa. Não é a obra de piedade correta, aquela que agrada a Deus. Essa é a denúncia do verso de número 1. Não faça atos espirituais para chamar a atenção de ninguém. O servir a Jesus Cristo deve ser para honrá-lo e glorificá-lo. Você não deve fazer nada na igreja para agradar o pastor. Você não deve fazer nada na igreja para agradar o irmão da esquerda e da direita. Você deve fazer para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. De tal forma que quando você faz uma obra de piedade para glorificar e adorar e honrar a Deus, e mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. E isso é o mais importante. Mesmo que não tenha aplauso, Deus está vendo. Mesmo que não tenha tapinha nas costas, Deus está vendo. E Ele que tem que ver mesmo. Ele é o principal. Ele é o mais importante. Se a obra que você faz no reino de Deus, na igreja, na comunidade, para o seu próximo, está com a motivação correta, o seu Deus está assistindo, está vendo. Ninguém mais precisa ver. O grande pastor e teólogo John Stott, ele fala o seguinte: a motivação dos fariseus era o foco. Eles queriam foco neles. Queria todo o status e a honra. Deus não aceita um ato santo que nasce de um coração vaidoso. Deus não aceita um ato santo que sai de um coração vaidoso. É para olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão. Tudo que eu faço em prol do reino, para a sociedade, para o próximo, é para o meu orgulho, é para a minha vaidade? É para o meu status moral, social e público? Ou eu estou fazendo para glorificar o nome de Cristo? Para engrandecer o nome do meu Salvador? É uma reflexão que nós devemos fazer olhando para esse texto. Do verso 2 ao verso número 4, agora Jesus vai ensinar como que devem ser feitas essas obras. A caridade deve ser feita no secreto. Ninguém precisa ver o que você faz pelo próximo. Ninguém precisa saber. É lamentável quando nós vemos, principalmente na internet, obras de igreja fazendo obra social, e a igreja deve sim fazer obra social, deve ajudar o órfão, deve ajudar a viúva, deve ajudar o necessitado. Aí às vezes você vê lá a pessoa indo levar alimento para quem está necessitando, e aí tem que fazer aquela selfie entregando um alimento para mostrar, tocando trombeta pelo que está fazendo. Isso é um erro. Você não deve fazer isso, você não deve compactuar com isso. Deve ser feito no secreto para a glória de Deus. Eu já participei de lugares onde tem festividade, tem congresso, tem festa anualmente de departamentos. Aí no final do congresso, da festividade, o pastor pega o microfone e aí ele vai trazer os agradecimentos. Ai, se esqueceu o nome da irmãzinha. Ai, se esqueceu o nome do irmãozinho. Nossa, acabou o mundo. Tem que falar o nome na frente que ajudou. Senão a pessoa fica decepcionada o ano inteiro e no outro ano não quer ajudar. Peraí, tu está fazendo para Deus ou para ser visto pelos homens? Faça para a glória de Deus. Independente se as pessoas estão vendo ou não as suas obras de caridade, de piedade, faça para glorificar e honrar o nome do Senhor. Jesus Cristo nos chama para uma intimidade no secreto. Isso aqui é extraordinário. Quando ele traz essa correção para não fazer como os fariseus, que oravam em pé na sinagoga ou nas praças públicas, Cristo não está nos motivando a não orar em pé como nós oramos aqui no culto, ou não orar em voz alta, não é isso. Ele está denunciando a oração hipócrita. Lembra que em outro contexto,
ele cita fariseus e escribas orando em alta voz: Senhor, eu te glorifico porque eu não sou que nem o ímpio, eu não sou que nem o pagão. Se justificava, se apresentava como santo. Aí Cristo fala que vê quem? Publicano orando: eu sou miserável, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador podre. Quem foi justificado? Aquele que coloca a sua realidade perante a Deus e conhece os seus erros e as suas falhas. Cristo está nos ensinando aqui que a oração deve ser uma oração sincera perante Deus. Entenda uma coisa: palavras bonitas só impressionam homens, não impressiona Deus. E às vezes nós vamos ensinar, vamos discipular pessoas, e como é que é a sua vida de oração? Eu não sei orar. Eu não oro que nem você, eu não falo que nem você. E você não deve orar que nem eu e nem falar como eu. O momento de oração é um momento de intimidade entre você e Deus, aonde você deve falar com o seu Criador, com o seu Redentor, como uma conversa de pai e filho. Quando você vai falar com a sua mãe, com o seu pai, você chega lá: papai amado, querido, excelentíssimo, ó, neplasto. Não! Papai, eu estou assim. É assim que está a minha vida, é assim que eu estou me sentindo. Cristo nos chama para um relacionamento mais íntimo e sincero. Nós não conseguiremos impressionar Deus com a nossa boa fala, com a nossa oratória. O que Deus quer ver dentro de nós é um coração quebrantado, um coração piedoso e sincero na presença dEle. Nós devemos sim fazer as boas obras, mas no secreto. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Ninguém precisa saber o que você tem feito pelo reino, porque você deve fazer para a glória de Deus. Jesus condena o tocar trombeta das boas obras, anunciar o que você tem feito no sentido de arrogância. Irmãos, eu não estou falando contra testemunho. O testemunho, ele é bíblico e edifica a igreja. Você subir aqui em cima, pegar o microfone e testificar o que Deus tem feito na sua vida, não tem problema. Tivemos o culto de testemunho há uma semana atrás, isso é glorioso, porque isso fortalece a fé dos irmãos. Porque quando o irmão vem aqui, o irmão vem em testemunho das obras maravilhosas que Deus tem feito na vida dela ou na vida dele, isso nos fortalece, porque às vezes estamos passando por momentos difíceis, por dificuldade, e aí recebemos o testemunho e cremos que do mesmo jeito que Deus agiu na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, Deus pode agir na minha vida. Não é contra isso que eu estou denunciando. Eu estou denunciando aquele que ele fala das coisas que ele tem feito no reino, mas para se engrandecer. Você já conheceu alguém? Você já conheci? Porque eu orei e Deus fez. Porque eu jejuei e Deus operou. Não. Deus não fez por causa da sua oração, não fez por causa do seu jejum. Ele fez porque Ele é soberano e poderoso. O poder não está em você. O poder emana dEle. A vontade emana dEle. A denúncia de Cristo é contra isso. Essa é a denúncia do Senhor. Nós temos que entender que nós somos vasos frágeis. Não temos capacidade de fazer nada se não formos assistidos pela graça de Deus, operados e guiados pela graça de Deus. Não fazemos nada. E tudo aquilo que fazemos deve ser para a glória de Deus. 4 lições rápidas, do verso 2 ao verso de número 4. Fazer esmola, dá, é certo, mas com a motivação correta. Não com a motivação errada. Dar para aparecer é errado. Isso não deve acontecer. Deus vê o secreto. Ninguém precisa ver o que você está fazendo pelo reino. Deus recompensa também em secreto. Meus irmãos, a nossa recompensa sempre virá do trono da glória. Então, se você faz obras de boa ação, aguardando receber, muitas vezes, a recompensa do homem, você vai se frustrar. Porque o coração do homem é ingrato. Quem aqui nunca sofreu ingratidão? Todo mundo já sofreu. De estender a mão para o aflito, para o necessitado, e quando você precisou, você não recebeu a mesma assistência, e você ficou mal por isso. Você ficou triste por isso. Porque homem decepciona homem. Porque homem é falho. Por isso não espere essa gratidão de homem. Porque a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Você lembra das palavras de Jesus Cristo conversando com Pedro? Nós deixamos tudo para te servir, Senhor. O que vamos receber? 100 vezes mais aqui e o porvir. O aqui é gostoso, receber as bênçãos de Deus. Quem não gosta de receber bênçãos? Tem alguém aqui que não gosta? Todo mundo gosta de ser abençoado por Deus, de ser ouvido por Deus, ser atendido por Deus. Mas, meus irmãos,
Tudo que você recebe aqui, esse sentido materialista, é efêmero, é passageiro. Tudo vai ficar. Nós estamos aguardando é o porvir, é a recompensa eterna. Apocalipse, capítulo de número 22. Ele vem e traz com ele o galardão dele, a recompensa tão aguardada que nós receberemos do nosso Senhor. Então vale a pena trabalhar no reino, vale a pena fazer as obras de piedade para a glória do nome de Cristo, porque a nossa recompensa vem com o nosso Salvador. Amém? Do verso 5 ao verso de número 8, a oração sincera. Jesus denuncia dois extremos. A oração exibicionista dos fariseus, que eu já denunciei aqui, que tenta se justificar perante os homens como uma pessoa santa, padrão de moralidade público. E a oração mecânica repetitiva, que ele faz uma denúncia, que existe até hoje no judaísmo, e você pode encontrar isso hoje no Brasil, dentro do catolicismo romano, que é aquelas orações de ladainha. Quem aqui já viu? Eu não sei orar, mas eu sei que tem lá. Eles ficam fazendo repetições sem parar. Aí você vê vídeos de judeus no Muro da Lamentação, com o livrinho aberto, eles ficam mexendo e lendo aquele livrinho, são repetições de orações. É isso que Jesus está denunciando, que isso não é uma oração sincera. O que Cristo está falando é que com Deus você precisa ter uma intimidade de pai e filho. A oração do Pai Nosso que ele vai ensinar na sequência do texto, ela foi um escândalo para os judeus que ouviram, para os apóstolos que ouviram naquele contexto. Porque o texto original, Cristo começa chamando Deus de Ababa, ou Abba, papaizinho, paizinho querido, mostrando intimidade. Eles não tinham esse relacionamento com Deus. Lembre que dentro do judaísmo, quando o escriba estava lá, copiando o livro da lei, quando aparecia o nome que é referente ao eterno, que não tem tradução, não tem fonética para falar o nome de Deus, no hebraico, o escriba ele tinha que trocar aquela pena, sair para tomar um banho, se purificar, só para escrever as iniciais, que é equivalente ao nome de Deus. Então chamar Deus de papaizinho, isso é um escândalo para eles. Cristo está ensinando, vocês devem ter uma oração sincera com Deus, com o coração aberto, porque Ele é paizinho, Ele é pai, que ouve vocês. Meus irmãos, o grande reformador, João Calvino, olhando para esse texto, ele fala o seguinte: repetições vãs são palavras vazias, não é o derramamento pleno do coração. A oração deve ser um derramamento pleno na presença de Deus. Quando Cristo fala de vãs repetições aqui, não é que você não deva continuar pedindo isso que você tem pedido ao Senhor. Você entendeu o que ele está denunciando, né? É aquela oração mecânica, aquela oração de ladainha, como fazem os romanos. Você deve continuar pedindo aquilo que você precisa a Deus. Quantos irmãos e irmãs em Cristo ouvimos que durante anos pedem para Deus trazer pessoas aos pés de Jesus Cristo, pedem uma cura, pedem uma libertação. Até a história do grande Agostinho de Hipona, por quantos anos a mãe daquele homem não orou para que ele se convertesse, um homem devasso, um homem prostituto, um homem imoral. E Deus ouviu a oração daquela mulher e ele se tornou um dos maiores teólogos da história da humanidade. Tem uma história curiosa de Agostinho, que depois da conversão dele, ele andando pelos valados das ruas, uma prostituta começou a correr atrás dele, gritando: Agostinho, ei, vem aqui, sou eu mesma, aquela, a mesma. Ele olha para trás e fala assim: mas eu não sou mais o mesmo Agostinho, tchau, eu não sou mais o mesmo. Uma conversão genuína, e uma mãe que orou por muito tempo. Por falar de oração repetitiva, por que não lembrar da mãe de John Wesley, que segundo esse grande pregador, teólogo e avivalista inglês, fala que ela foi a maior cristã, a maior teóloga que esse homem conheceu. Porque ela vivia o evangelho pleno dentro de casa e tinha uma vida piedosa de oração. Que é daí que nasce a metodista de John Wesley. Tinha horário para orar, horário para meditar, horário de fazer boas obras. Cristo está nos ensinando que a oração é um momento de intimidade entre você e o seu Pai. Do verso 9 ao verso de número 10. Pai Nosso. Isso revela um relacionamento não ritual. É um relacionamento. Martin Lloyd Jones, grande pastor, grande teólogo, ele diz: toda oração verdadeira começa com Deus, não com as suas necessidades. Nós somos especialistas só em pedir, pedir, pedir
e pedir. E segundo o texto, pedimos mal. E por isso nem recebemos. Porque tudo que nós pedimos é para nossa glória, para o nosso ego e para satisfazer as nossas vontades. Ou não? As nossas orações é carregada de eu preciso, eu quero, eu necessito, me dá. Você ora com a mesma intensidade pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos nossos irmãos perseguidos, pela igreja perseguida, pelos missionários. Você ora para que Deus desperte o seu povo, traga os seus eleitos. Eu creio que ora, mas é o maior período da sua oração ou é o menor? Nós não devemos ter uma oração de ritual, mas uma oração de relacionamento. Devemos começar a nossa oração com reverência ao Todo-Poderoso, porque a oração também é para glorificar o nosso Salvador. Perceba, santificado seja o nome de quem? De Deus. O desejo supremo do cristão de glorificar a Deus. Cristo ensina que o nosso desejo supremo deve ser glorificar o nosso Senhor. Venha a nós o teu reino, o desejo de transformação, um governo de justiça divina. Isso deve queimar no coração do cristão, é o ensino de Jesus. Venha o reino de Deus, um reino de justiça verdadeira. Seja feita a tua vontade. Isso mostra a submissão plena do verdadeiro cristão perante a majestade e a glória de Deus. Nós devemos entender que a vontade que vai ser estabelecida na terra e no céu não é a minha, não é a sua, é a de Deus. Não vai por esse vento de doutrina diabólica e herética que nós vemos na internet, de pessoas tentando colocar Deus na parede, tentando chutar ele do trono, falando que Deus tem que fazer o que a pessoa quer, o que a pessoa manda. Isso é heresia. Deus não tem que fazer nada, Ele já fez tudo por você. Já fez tudo por mim. Já fez tudo pela nossa igreja, pela nossa salvação. A vontade que vai ser estabelecida no céu e na terra é a de Deus, não é a nossa. E muito cristão não entende isso e se frustra. Mas eu pedi, eu tive fé, eu queria, e Deus não atendeu. Porque não foi a vontade dele. Se fosse, Ele tinha feito. Esse louvor herético, mentiroso, Deus não rejeita a oração. Ele rejeita sim. Ouvir e ouve todas as orações. Mas rejeitar no sentido de não atender da forma que você quer, Ele rejeita. Isso está na Bíblia. Por 3 vezes Moisés orou para entrar na terra prometida. Qual foi a palavra de Deus? Não fale mais comigo sobre isso. Não vai entrar. Por 3 vezes o apóstolo Paulo orou: tira o espinho da minha carne. A minha graça te basta. Eu não vou tirar. É a vontade dele que vai ser estabelecida, não a sua. Nós devemos de parar de ser filhos birrentos, mimados. Se você não me der, eu não fazer, eu não vou mais. Eu não oro mais. Eu não faço mais isso e aquilo. Para com isso. Com Deus não tem barganha, não tem mimimi. Ele vai operar em nossas vidas aquilo que Ele quer, porque Ele é o soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Nós devemos se curvar à sua glória, à sua majestade, e entender aquilo que Ele opera ou não opera, é a vontade perfeita dEle para as nossas vidas. O nosso coração é presunçoso. Tiago denuncia isso. Nós somos presunçosos. E muitas vezes nós queremos usurpar o lugar de Deus. E eu te provo isso. Ai, Senhor, eu acho que agora é a hora do Senhor me dar. Agora é a hora do Senhor fazer. Eu estou preparado. Ué, você acha que tu sabe mais que Deus? Qual é o momento dele agir na sua vida, de operar na sua vida? Você quer chutar ele do trono? É a vontade dele, nós devemos se curvar e se dobrar. E eu tenho uma experiência gloriosa com esse texto. Isso fala muito comigo. Por quantas vezes eu orei: Senhor, tira essa asma do meu peito que me dilacera, me judia. Eu vivo de remédio, tira. Até que eu entendi e minha oração mudou. Senhor, me dá graça para viver com ela. Me dá graça para continuar caminhando com ela. Se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. É a tua vontade que vai ser estabelecida sobre a minha vida. E amém. Não se frustre se Deus não está atendendo a oração da forma que você quer. Principalmente se for na área da saúde, irmão. Cristão morre com doença ruim, sim. Tu não lê Bíblia, não, hein? O sol nasce para o justo, também nasce para o ímpio. Tudo que acontece com o justo pode acontecer com o ímpio. Não é o fato que você está doente que Deus não está na sua vida. Não vai nessa heresia do universal, nessa seita maldita. Eu vou denunciar, é seita mesmo. Se você está doente, o diabo está na sua vida. Como assim? Timóteo não tinha uma dor de barriga terrível lá? E olha que curioso, Paulo não ressuscitou até morto. Por que não orou e curou ele? Mandou ele tomar remédio. Nós precisamos entender que é a vontade de Deus. Quando você entende isso, você vive mais tranquilo, você fica mais feliz, você dorme em paz. Você entende que quem governa e rege a sua vida é Deus, não é você. Tiago fala da presunção desse coração podre aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Homem presunçoso, que diz: amanhã eu vou levantar,
vou lá para São Paulo, vou abrir uma loja, vou prosperar, vou bombar. Aí Tiago fala, você não deveria falar assim. Se Deus quiser, se amanhã eu tiver vida, ar no meu pulmão, eu irei. E nós é presunçoso demais. Mas acho que nós somos os senhores da nossa vida. Tu não é o senhor da sua vida não, meu irmão. Tu não é a senhora da sua vida não, meu irmão. O protagonista principal da vida do eleito, do salvo, é Jesus Cristo de Nazaré. No palco do teu coração, quem tem que brilhar não é o seu eu, o seu ego, não. É Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. E é a vontade dele que vai ser estabelecida no céu e na terra, não a minha, não a sua. Do verso 11 ao verso de número 13, Cristo também ensina que a oração, além de ter glorificação, xodoloxia, adorar a Deus, deve ter submissão, mas também você deve expressar suas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A promessa de Deus é dar o pão de cada dia. Se Ele te dá mais, levante a mão e glorifique Ele, porque Ele tem sido muito bom e generoso com as nossas vidas. E Ele tem dado muito mais para nós. Nós temos mais do que merecemos. A dependência diária, que é o pão de cada dia. Hendricks diz, Jesus nos ensina a pedir o necessário, não o supérfluo, e nós queremos o supérfluo. Ou não? É só eu que quero o supérfluo? É só meu coraçãozinho que quer o supérfluo? Todo mundo quer o supérfluo. Essa é a verdade. Perdoa as nossas dívidas, porque nós somos miseráveis. A confissão é um marco visível do verdadeiro nascido de Deus. Meu irmão, se você não é um réu confesso, tu não nasceu de novo. Se você não é um réu confesso, você não nasceu de novo. E todo dia, de manhã à noite, não sei como é que é a sua vida de oração, nós somos réus confessos. O que você faz dobrado seu joelho na sua casa? Ou orando no seu carro, indo para o trabalho, em cima da moto, que nem eu faço? Deus, me perdoa que eu pequei de novo. Eu fiz de novo. Pensei que não era para pensar, falei que não era para... Não agi como era para agir. Me perdoa. Réu confesso. Réu confesso. Se isso acontece na sua vida, glória a Deus, você nasceu de novo. Porque um dos marcos visíveis que você nasceu de novo é a confissão. É a marca verdadeira do verdadeiro discípulo. Não nos deixes cair em tentação. Não é pedir para nunca ser tentado, mas para não cair. A tentação vai nos perseguir até o último dia que nós estivermos dentro dessa natureza podre e miserável. Ela sempre vai estar ao nosso derredor, à nossa vista e muitas vezes no nosso coração. Quem aqui não é tentado? Somos tentados diariamente. E o mais curioso, Satanás conhece as nossas fragilidades. Ele não dorme, ele não descansa. Cada um é tentado em uma área diferente. Um é dinheiro, um é sexualidade, outro é pornografia, outro é avareza. Cada um é numa área. E ele conhece a sua área. Por isso a vida do cristão é extremamente regrada de vigilância. Porque ele conhece as nossas falhas, conhece aonde somos tentados. E Cristo deixa claro que nós devemos pedir para Deus nos livrar do mal. Livra-nos do mal. É o reconhecimento da realidade espiritual. Ele deixa claro que nós vivemos em um mundo físico, onde precisamos de muitas coisas, mas o mundo espiritual é uma realidade. Ele está ao nosso derredor, Satanás, como diz o apóstolo, como um leão buscando a quem possa tragar. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele procura uma oportunidade para estraçalhar, para arregaçar com a vida do homem, da mulher e do homem e da mulher de Deus. Meus irmãos, eu tenho muito mais coisas para falar, mas o tempo hoje está muito curto, porque nós temos mais trabalhos. Mas eu fico muito feliz e volto para minha casa com o João, que está arrebatado ali. Se você for para sua casa com a sua família, guardando todas essas verdades no seu coração, que nós devemos sim fazer as nossas obras de caridade no secreto, não para tocar trombeta, para recebermos aqui nosso galardão, nossa recompensa, mas para glorificar o nome de Cristo. Devemos ter uma vida de oração, de intimidade verdadeira com Deus. Lembre-se, você não consegue surpreender o Criador, mas você consegue realmente quebrar o seu coração de verdade e falar com Ele: ó Pai, estou assim. E outra, muitas vezes você não vai conseguir nem falar. As suas lágrimas falarão mais do que as suas palavras. Você pode ter certeza. Quem aqui já dobrou o joelho e não saía nada, só saía choro? É a vida do cristão, faz parte.
mas Ele sabe o que está no seu coração. E isso é tanto paradoxal. O texto diz que o nosso Deus, Ele sabe o que nós vamos pedir antes da oração subir no nosso córtex cerebral. Aí vem uma pergunta de encontro. Se Ele sabe o que eu vou orar, por que eu tenho que orar? Porque o nosso Deus é um Pai de relacionamento. E o relacionamento é diálogo, não monólogo. Então Ele quer que você fale com Ele, que você se apresente a Ele, que você coloque tudo nos pés dEle. E é ali, nos pés dEle, que teremos a providência, teremos a resposta, teremos o escape, teremos o conforto, teremos a paz que tanto precisamos. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Quero orar pela nossa igreja. Orar por todo mundo que está aqui. Orar pelo nosso pastor que está em viagem. E eu quero fazer a oração da forma que Jesus fez. Eu posso? Então eu vou orar como Jesus ensinou os apóstolos. Curve a sua cabeça. Ravinu Shabashamai, Etikada Shimaha, Tavul Malkuterra, Yaset Yatsenerra, Kasher Bashamai Gamba Aretz, Etileha Rokeno Telano Rayon, Umehalano Aharoteno, Kasheba Haleno Gan Anarro Raveno, Viate Vieno Lideni Sayon, Kiminterrazano Minhará, Kileha Ramalahar, Verat Vurat Hat Geret, Lulemem Olamem, Amém. Senhor, guarda o teu povo, abençoa a tua igreja, conduz o nosso coração para fazer as verdadeiras obras de caridade, mas para a glória do nome de Cristo. Que a nossa vaidade que tem dentro do nosso coração seja submetida à tua graça estraçalhada. Que o Espírito Santo tratore toda a vaidade que tem no nosso coração de querer fazer a tua obra, fazer, Senhor Deus, aquilo que o Espírito Santo tem nos motivado para o nosso ego. Deus, nos submeta, Senhor Deus, à verdadeira adoração, à verdadeira obra de piedade para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, ó Deus. Pai, que as suas mãos continuem estendidas sobre a sua igreja, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. E nos ajude a continuar caminhando na tua presença em retidão, em fé, Senhor Deus, inabalável, para que possamos naquele grande dia sermos apresentados na sua presença, justificados por Cristo Jesus, que é aquele que começou a obra em nossas vidas, e nós temos certeza que Ele vai concluir até aquele grande dia, para a glória do Teu nome. Nos ajude, ó Deus, glorificar o nome de Cristo na terra dos homens. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. E vamos aplaudir quem merece toda a honra, toda a glória, que é Jesus.